Olá, pessoal. Bem-vindos à aula de língua portuguesa. A nossa aula de hoje será destinada à exploração do texto poético. Você sabe para que serve a poesia? Qual é a finalidade da poesia? Vamos ouvir o recurso de áudio A Arte de Entoar Versos, no qual o poeta César Borges traz Paulo Leminski para polemizar a função da poesia. No programa de hoje, encerrando a nossa série A Arte de Entoar Versos, falaremos um pouco mais de poesia com o poeta César Borges. César, você considera que ainda haja espaço para a poesia hoje? Que ela ainda seja relevante? Que possa exercer algum tipo de influência na formação do ser? Certa vez, o poeta Paulo Leminski lançou a seguinte pergunta no papel: para que serve a poesia, afinal? E ele mesmo, logo abaixo, respondeu: graças a Deus, para nada. De fato, diante das exigências pragmáticas, utilitaristas do mundo de hoje, a poesia não oferece qualquer vantagem exterior, algo que seja palpável. Ao se ler poesia, não se ganha peso, não se perde peso, não se evita a queda de cabelos, não se consegue melhorar a velocidade de conexão com a internet, a performance de um aparelho celular ou a potência do motor de um automóvel. Mas, repetindo as palavras do mestre, como nem só de pão vive o homem, podemos dizer que a poesia, assim como toda forma de arte, é um dos alimentos da alma. A poesia pode ajudar a dar contornos à nossa sensibilidade, pode nos conduzir a uma melhor compreensão de nós mesmos e, em consequência disso, a uma melhor aceitação do outro. Não posso dizer de que tipo de pessoa eu sou. O nosso melhor espelho sempre é o outro. Contudo, eu posso afirmar que ler Carlos Drummond de Andrade, William Blake, Pablo Neruda, Fernando Pessoa, Paulo Leminski, os poetas da geração Beat, os poetas da poesia concreta, neoconcreta, não concreta, poetas, enfim, das mais diferentes nacionalidades e épocas, me tornou um ser humano diferente. Me fez gostar de poesia e querer participar deste enorme universo com os meus pequenos versos. Manuel Bandeira é um nome que quero citar à parte. Considero-o, com sua pesquisa e intuição musical, um dos maiores responsáveis pelo resgate das heranças orais e musicais da poesia na literatura moderna. Ter lido e ter falado inúmeras vezes o seu poema Trem de Ferro tem sido para mim uma fonte inesgotável de inspiração e que me fez, mais recentemente, escrever um poema chamado Ferrovia. É com ele que eu gostaria de encerrar este programa, Sueli. Posso? Lógico. É bom dormir com o trem em movimento. Os pensamentos vão, virando sonhos vão, de um vagão a outro vão, multiplicando imagens vão, cenários se locomovendo vão, paisagens passadas vão, tingindo as ilusões vão, tangendo os trilhos. Tudo que eu quis ser na infância e não fui. Lugares a que jurei a ida e não fui. O que parecia certo e não foi. O que se prometia engano e não foi. O que anunciava a vinda e não foi. O que se pintava belo e não foi. O que já se partia e não foi. São rostos que se aglomeram na próxima estação. Futuros antigos, velhos, de novo amigos. Tudo que de mim traziam, em vão, sei que nada. Fui. César, foi um imenso prazer contar com a sua colaboração no nosso projeto de incentivo à leitura. Tenho certeza de que a sua poesia encantou os nossos ouvintes. Eu que novamente agradeço a oportunidade e digo que foi um grande prazer estar aqui com vocês e espero ter outras oportunidades, tá ok? Obrigado. Até o nosso próximo programa. A Bibivirte apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos.
Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Então, como vocês entendem a resposta de Paulo Leminski ao dizer que, graças a Deus, a poesia não serve para nada? Além disso, vocês concordam com a afirmação de que nem só de pão vive o homem? E o fato da poesia ser alimento para a alma? Qual o sentido dessa afirmação? Como é possível, a partir da poesia, a compreensão de nós mesmos e dos outros? Você considera a função da poesia como uma função objetiva ou não? Bem, essas questões vai ficar só como reflexão para vocês, tá certo? Quando nós falamos em poesia, em poema, né, que tema nos vem à mente? Geralmente, né, nós associamos os poemas a temas como amor e a sentimentos humanos, né? Observando essas imagens, né, que eu trouxe aí, é possível escrever poemas sobre temas como o representado nessas imagens? Uma pedra, um livro, um relógio, uma flor? Então, o intuito dessa aula é apresentar textos que tragam questões diferentes das que nós estamos acostumados a ler em poemas e descobrir diferentes formas de organização desses poemas. Vale lembrar também que existem poetas que já escreveram sobre esses temas, né? É o caso de Drummond, com o poema No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, né? A Flor e a Náusea, Toquinho, que escreveu o Caderno, que foi musicado posteriormente, e Vinícius de Moraes escreveu O Relógio. Vamos agora ao poema Palavras de Amor, né, que vocês encontram na página 62 do livro de vocês. Se te chamo, baby, você nem liga. Apaga meus textos, apaga meus traços, apaga meus cachos, sem fachos de amor. Se te chamo, baby, você nem liga. Acende meus textos, acende meus beijos, acende meus passos em laços de amor. Se te chamo, baby, você me intriga. Apaga os meus textos, apaga meus medos, apaga os meus fachos em laços de amor. Sérgio Caparelli. E então, observando, né, a estrutura desse poema, nós podemos dizer que ele possui rimas e sonoridade. Ele faz alguma comparação? Ele fala de quê? Esse poema fala de quê? É uma poesia moderna? Como é que nós sabemos disso? Bem, o poema, né, ele trata de um tema do cotidiano, né? Como nós vimos, ele é sim organizado em versos e estrofes, embora não tenha uma estrutura regular, né? Ou seja, os versos, eles não possuem a mesma quantidade, aliás, as estrofes não possuem a mesma quantidade de versos. Mas, apesar disso, é um poema ritmado, né? As sentenças, elas são concluídas em uma única linha. Vamos agora para alguns questionamentos, né? O que mais chamou a atenção no modo como o texto está disposto no papel? Ele está dividido em blocos, quantas linhas há em cada um desses blocos? Os blocos, né, são as estrofes. O trecho da primeira letra maiúscula até o primeiro ponto final. Há alguma característica sonora que chama a atenção? Sim, né? Há algumas repetições no início de cada verso, né? Vocês conseguem identificar alguma rima? Sim, né? A ideia de cada linha do texto continua na linha seguinte, ou cada linha tem uma ideia completa? A ideia continua na linha seguinte, né? Cada verso não possui a ideia completa. Então, em relação ao conteúdo, né? Nós temos aí destacados a sonoridade, que é a repetição, né? No início de cada verso. Quando ele diz, se te chamo baby, né? Apaga meus textos, apaga meus traços. Então, no caso dos poemas, especificamente falando, né? Torna-se ilimitado o uso desses recursos.
que, em termos de materialidade poética, manifesta-se através das figuras de linguagem, que nada mais são do que as ferramentas que são aplicadas ao trabalho com a própria palavra, cujo sentido é de conferir ênfase a ela mesma. Então, dessa forma, né, entre os muitos recursos, encontram-se aqueles voltados para o aspecto sonoro, que, se bem utilizados, trabalham tão somente em prol da musicalidade, da rima e do ritmo propriamente dito. Entre esses recursos, nós temos a anáfora, né? A anáfora é a figura de repetição, né? Ela ocorre quando uma mesma palavra ou expressões são repetidas sucessivamente no começo dos versos, das orações, dos períodos. Então, a repetição, ela tem o objetivo de dar ênfase e tornar mais expressiva a mensagem. Para facilitar a compreensão, confira agora alguns exemplos, né, de como a anáfora é utilizada nos textos, nas músicas, nos diálogos. Eu trouxe para vocês aí um trecho de uma música cantada por Daniela Mercury, que se chama À Primeira Vista, né, que ela diz: quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando chegou carta, abri. Quando criei asas, voei. Quando vi você, me apaixonei. Então, essa repetição aí, no início de cada verso, né, ela tem a intenção de dar ênfase à mensagem que o autor quer passar, né? Em cada momento da vida dele. Quando ele viveu tal coisa, é porque pensei que poderia ser feliz novamente. É porque cansei de ser feita de trouxa. É porque eu prefiro ficar sozinha do que na companhia de gente falsa. É porque prefiro a solidão do que a traição. É porque não consigo mais acreditar em ninguém. É porque não aguento mais ser a última a saber das coisas. Enfim, é porque cansei de amar a pessoa errada. É por isso que estou terminando com você. Então, nós identificamos, né, o uso da anáfora através da repetição dos termos. É porque, né? Então, vale observar, né, que essa figura, né, de linguagem é caracterizada pela presença de repetição sempre no início dos versos, dos períodos, das orações, né? Então, a anáfora é uma maneira de dar ênfase ao texto, né? Transmitir a mensagem através desse recurso é uma alternativa muito utilizada por escritores, poetas e compositores. Então, nesse caso aí, né, a repetição do é porque, né, foi utilizada de forma expressiva para definir a causa do término. Então, embora pareça excessivo, o formato ele cumpriu o seu objetivo da construção do discurso, que era destacar a intensidade do sentimento externado. Concluímos a nossa aula de hoje. Espero que vocês possam entender um pouco mais sobre o uso da anáfora, né, quando vocês encontrarem nos textos que vocês forem ler. Tá bom? Fiquem em paz e até a próxima.